Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, que a paz do Divino Mestre Jesus continue reinando em nossas vidas, em nossos corações, na nossa casa, né? A paz. Uma das primeiras mensagens pascais, né? Quando Jesus chegou onde os discípulos estavam reunidos, a primeira coisa que ele fez foi desejar-lhes a paz. Sem a paz fica difícil o anúncio de Jesus Cristo, a transmissão da mensagem cristã. Sem a paz, ela fica comprometida. E isso já diz tudo. Obrigado a você que chegou aí ao nosso canal, que inscreveu-se. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu espero poder ter uma condição melhor. Você sabe que quando você se inscreve, quando você faz um comentário, dá um like, quando você compartilha, isso se transforma em recursos. Missionário, por que o seu canal está tão pequeno? Era para ter muito mais seguidores. Eu não conheço os recursos, os meios, como é que faz. Eu não sei, eu não conheço, eu não sei trabalhar o mecanismo aí do YouTube, tá? Tem muito conteúdo, missionário, isso aí tem que espalhar, tem que desenvolver. O pessoal pega o seu testemunho, com o seu testemunho tem não sei quantas mil visualizações e o senhor não tem nada que é no seu canal. Eu não sei como isso acontece, tá bom? Deve ter uma hora, eu devo aprender, alguém deve me dizer como é que funciona esse mecanismo para que a gente possa... E eu gostaria, até porque se tem alguém que necessitaria de ter esse recurso que alguém está ganhando com a minha história, seria eu mesmo, tá bom? Então, mas vamos em frente, vamos partir daquilo que temos, vamos partir de onde estamos. Então, quando você faz isso, compartilha, dá um like, essa coisa toda, isso se reveste em uma renda, é pequena. Tem que completar $100 para o YouTube pagar para a gente. Esses dias eu olhei, parece-me que está com 70 e alguma coisa, né? Então, quando completa $100 eles pagam. Então, se tivéssemos uma quantidade grande de membros, com toda certeza eu teria uma renda do canal e, de certa forma, estaria até em função do canal para a gente transmitir algum material que não é superior a nenhum outro que está sendo transmitido, que está sendo ensinado, tá bom? E por sinal, gostaria que você se inscrevesse naqueles canais que estão produzindo coisas boas, coisas sólidas. Padre François, lá de Brasília, sua bênção, obrigado por tudo, Deus o abençoe grande e poderosamente. Padre Paulo Ricardo, certo? Quantos sites, quantos canais bons, quanta formação boa que nós temos por aí e que precisamos ajudar, precisamos dar credibilidade. Então saiba disso. Quando você dá o like, compartilha esse negócio todo, isso reveste-se em uma renda. Quem tem muitos seguidores, muitos inscritos no canal, essas pessoas têm um salário e que salário. Um salário e que salário. Então vamos caminhar nessa direção também. Eu não vou ser hipócrita, eu preciso de recursos, preciso de dinheiro, tem tanta coisa para a gente fazer aqui, eu não tenho hoje uma fonte de renda, então estou apelando para o canal do YouTube e eu agradeço as pessoas que me têm ajudado. Fora aquilo que o YouTube vai pagar, né? Quantas pessoas, agora no aniversário da minha mãe, eu recebi uma ajuda de R$770 que você nos ajudou. Então eu sou grato a Deus, grato a você que nos tem ajudado, Mas aqui no projeto, muita coisa que precisamos fazer, precisamos terminar os nossos banheiros, precisamos fazer uns alojamentos, vamos reativar o nosso trabalho com o pessoal de rua, os nossos irmãos de rua, sobretudo nesse período de frio.
Então vamos fazer a sopa, vamos fazer um lanche, um café, alguma coisa para a gente voltar a trabalhar com eles e trazê-los para cá, que muitos precisam tomar o seu banho, muitos estão doentes, precisam ser levados ao hospital. Então o projeto Maria Santíssima trabalha dentro dessa dinâmica, queridos. Isso é o projeto Maria Santíssima. Então a gente evangeliza, a gente catequiza, a gente reza com eles, canta com eles. Foi o pedido que o meu filho fez antes de morrer, né? Ele estava contando com ele: pai, a gente vai voltar, levar o violão para a rua, lá nós vamos cantar com eles, vamos rezar com eles, essa coisa toda. Então vai ser algo muito bom. Mas ele estava dizendo: papai, essa missão é sua. Essa missão é sua, o Senhor vai ter que desenvolver essa missão. Então a gente precisa de ajuda. E uma das formas da gente poder levar o projeto Maria Santíssima com aquilo que precisa ser feito, inclusive, repito-me, na conclusão dos nossos banheiros que estão crus, não tem piso, não tem reboco, os vasos, chuveiros, tudo isso precisa organizar, alojamentos que precisamos organizar. Eu estou apelando para este canal para que possamos, de repente surge alguém: missionário, eu quero investir tanto, quero dar uma oferta boa, vamos fazer isso, eu vou mandar fazer todo o acabamento dos banheiros lá em cima. Eu tenho condição, missionário, de construir um alojamento, uns 10 quartos, mobiliar, colocar cama, tudo. Deus tudo pode fazer. Eu estou contando com o meu São Jonatas Campelo Veiga. Eu estou contando. Porque creio na igreja, naquilo que a igreja me diz, sei onde ele está. Então eu quero crer. Eu quero crer nesta potente intercessão, porque o que ele fez por esta obra, por este projeto, eu não posso cruzar os braços. Tenho que regaçar as mangas e lutar para que aquele sonho que ele tanto trabalhou, não foi para ele, não foi apenas um sonho. Meu amor, aquele sonho que ele lutou, trabalhou, materializou muita coisa, derramou muito suor, muito sangue. Quando ele se cortou dentro do açude, limpando o açude, que era para a gente colocar peixe, a foice, ele bateu na água e a foice virou, né, e pegou na perna dele. Aquilo foi uma... E nós estávamos com uma outra máquina ligada, que quando eu dei fé, ele já estava caído ao lado do lago, né? E o sangue jorrando, aquela coisa toda para levar ao hospital. Então aquilo que ele fez, que ele lutou para que o projeto Maria Santíssima se concretizasse, eu quero pegar daqui para frente. E com certeza ele vai interceder para que outros colaboradores, inclusive agentes de trabalho, pessoas com mão de obra mesmo, possamos nos unir para fazer isto acontecer. Então eu espero, uma hora alguém pode receber uma graça grande de Deus. Missionário, eu quero dar uma ajuda, vamos fazer isso. Você vai ficar sabendo o que vamos fazer, quanto vamos gastar, elaboramos o projeto todo, é isso aqui que vai ser feito, que precisa. Então tudo pode acontecer. Eu conto com esta intercessão potente de Jonatas Campelo Veiga. Eu conto com isto. Ou melhor, por isso estou falando isso no canal, estou recorrendo ao canal, por isso preciso do seu like, do seu compartilhamento, preciso que você inscreva-se no nosso canal, porque isso vai ajudar. E a minha gratidão àqueles que estão chegando e àqueles que já estão conosco há algum tempo, que fazem parte do projeto Maria Santíssima, do canal do missionário, ajudando-nos. Isso para nós é uma graça muito grande. A minha palavra de gratidão, de afeto, de apreço a cada um de vocês, a cada um e a todos. Queridos, meio minuto para a gente falar um pouco de Pentecostes, falar de Espírito Santo. Eu vou ler. Está escrito, eu escrevi, não custa eu ler. Eu gosto de ler e depois interpretar, jogar outras palavras, né? Mas vamos aqui, eu vou ler ipsis literis o que escrevi. E quero agradecer mais uma vez de coração. Padre François, Padre Dalvan, Padre Paulo Ricardo, tá bom?
Aquele mestre que não está mais aqui fisicamente entre nós, mas continua, Dom Henrique Soares da Costa. Então tem muita coisa excepcional para a nossa formação. E se queremos aprender sobre a nossa fé, o lugar para aprendermos é dentro da igreja, não é fora. Vamos voltar um pouquinho? Vamos voltar um pouquinho? A hierarquia da igreja é obra divina, da Santíssima Trindade. Ela tem a marca do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A hierarquia divina. Não tem nada a ver lá com o imperador Constantino. Quando ele surge no horizonte, no cenário da história, já temos quase 30, quase 3 dezenas de papas. Ele teve uma influência a partir daquele momento, é um capítulo que a gente precisa estudar em vários vídeos, mas ele não é o autor da hierarquia da igreja. Ela, inclusive, está registrada nos evangelhos, nos Atos dos Apóstolos, as cartas de São Paulo, e por aí vai. Então nós temos um material bíblico que é suficiente para nos mostrar. O que quero dizer é o seguinte: quando faltou um dos apóstolos, que Pedro levantou-se para que fosse escolhido um, o que foi que ele disse? Escolhamos um daqueles que, vamos achar aqui Atos, capítulo 1, já colado ali com o capítulo 2, tá? O que é que Pedro vai dizer? O que é que Pedro vai dizer? É assim aqui, irmãos. A Lídia, vontade de dar na cara dela agora, né? Ela vai tocar na missa agora, meio-dia, né? A missa que é transmitida pela rádio lá na Cúria. E provavelmente hoje é presidida pelo bispo, né? Geralmente nas sextas-feiras é ele que preside. E ela vai tocar e vai cantar lá na missa de meio-dia. E o violão estava aqui atrás de mim. É deste jeito, esta bagunça, esta desordem, esta pouca vergonha. Com Deus, minha filha, Deus te ilumine, tá? O que é que ele vai dizer? Atos, capítulo 1. Deixa eu ver. Olha aqui, no versículo 21. Ele vai dizer o seguinte: portanto, de todos os que nos acompanharam, enquanto o Senhor Jesus entrava e saía entre nós, desde o batismo de João até que foi arrebatado de nós, um deve ser conosco testemunha da sua ressurreição. Vamos voltar ao texto. Atos, capítulo 1, versículo 21. O que é que o missionário está falando? Eu disse que se queremos aprender e conhecer a nossa história, a história da igreja, o ensinamento da igreja, o patrimônio fidei que a igreja ensina há 2000 anos, não é fora dela que vamos aprender. Eu poderia aprender algo da igreja católica quando eu dela não pertencia, eu dela não era filho. Porque aquele que está de fora, ele vai falar contra, ele vai opor-se, ele vai criticar. Por que ele vai criticar? Porque ele nasceu de um movimento opositor, antagônico à igreja. Então ele não pode fazer outra coisa, ele não pode trabalhar senão dentro daquele circuito, daquelas ideias que vão ferir, que vão machucar, que vão falar contra, que vão desdizer, que vão despersonalizar.
Então, se queremos aprender sobre a fé cristã, desde os seus primórdios, nós temos uma igreja que remonta todo esse período. É a Igreja Católica Apostólica Romana. Isso é fato. Então, é nela que precisamos aprender. Quando foi para escolher um substituto a Judas, não um substituto ao que Judas fez, né? Portanto, de todos os que nos acompanharam, enquanto o Senhor Jesus entrava e saía entre nós, desde o batismo de João até que foi arrebatado de nós, um deve ser conosco testemunha da ressurreição. Então é dentro. É dentro, não é fora. Se queremos conhecer aquilo que a Igreja Católica ensina, o seu ensinamento, a sua mensagem bimilenar, não é fora dela que você vai aprender. É com ela, é dentro dela. Com pessoas que verdadeiramente levam-na a sério. Porque, infelizmente, há muitas pessoas tendenciosas dentro da igreja que eu não posso indicá-las para que nos sejam conselheiras, formadoras. Não posso, queridos. Porque estão comprometidas com o mundo externo. Por sinal, estão querendo pegar as ideias externas, subversivas, as ideias da ruptura, da fragmentação, do cisma, para trazer para cá. Então isso não pode. E é muito visível isso. É extremamente visível. É tocável, é palpável. É necessário que aprendemos dentro. Não aquela informação que sai de lá. Parece-me que não tem um exemplar do Jornal da Igreja Universal do Reino de Deus, não há um exemplar que não venha uma matéria para criticar, para falar coisas horríveis, para transmitir latas de lixo da Igreja Católica. Como se lá não tivesse lata de lixo. Você está entendendo, queridos, o que estou dizendo? Agora, eu tenho alguma coisa para aprender lá com eles? Sobre a igreja, sobre a fé católica? Porque o que eles querem fazer é simplesmente despersonalizar. É pegar o lado podre, o lado humano, o lado pecador, o lado frágil que existe. E digo mais uma, que se for comparar com eles, nós somos puros. Porque o que se verifica lá diuturnamente são coisas absurdas. Coisas inomináveis, indignas até de serem nomeadas, de serem faladas. Agora, eu vou buscar uma formação sobre a fé cristã com eles? É muito eu querer desapropriar o meu intelecto. É muito eu querer despersonalizar-me. Isto é sério. Quando foi para a escolha dos 7 diáconos, Atos capítulo 6, vamos ver o que é que diz aqui. Vamos ver. Por essa ocasião, aumentando o número dos discípulos, os de língua grega começaram a murmurar contra os de língua hebraica, pois suas viúvas eram desatendidas no serviço diário. Os 12 convocaram todos os discípulos e lhes disseram: não é justo que descuidemos a palavra de Deus para servir à mesa. Portanto, irmãos, designai
7 homens dos vossos respeitados, dotados do espírito de prudência, e os encarreguemos dessa tarefa. Nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Todos aprovaram a proposta e elegeram Estevão, homem de fé e cheio do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos aos apóstolos e oraram e lhes impuseram as mãos. O substituto, aquele que entrou no lugar de Judas, era alguém de fora. Os 7 diáconos eram pessoas de fora? Isto é extremamente sério. Se queremos aprender sobre a nossa fé, se queremos aprender sobre aquilo que a igreja ensina há 2000 anos, é preciso que aprendamos com ela, dentro dela, com aqueles que são dela, com aqueles que verdadeiramente a levam a sério, com aqueles que verdadeiramente com ela estão comprometidos como sendo a esposa de Cristo, o corpo místico de Cristo. Porque se isto não acontecer, nós começaremos a importar dissidências, cismas, heresias, ensinamentos que não comungam. Olha, eu vou falar sobre isso, vou fazer um vídeo sobre isso. Há poucos dias escutei uma pregação. Observe a situação, observe a situação. Que Nossa Senhora, que Maria foi uma desleixada. Maria não deu para Jesus a atenção que devia dar. Maria não deu para Jesus. Por isso, ela descuidou-se dele e o perdeu naquela festa lá em Jerusalém, no templo. Você precisa ver como foi construída a pregação. Como que a pessoa tira, desconecta o eixo da mensagem para falar aquilo que quer, para despersonalizar. E se você vê, é uma pregação bonita. Tem uma psicanálise que deve ser considerada. Não neste contexto. Não neste contexto. Tem uma mensagem dentro daquela abordagem, só que a abordagem foi totalmente errada, proposital. Que é para ferir, que é para machucar, que é para desprestigiar, para dizer que Maria Santíssima é simplesmente mais uma. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ou seja, seja ela, seja qualquer uma outra, está tudo dentro do mesmo saco? Essa não é a fé da igreja. Essa não é a fé que o escrito bíblico transmite para nós. A mensagem bíblica traz uma mensagem sóbria sobre a figura de Maria Santíssima. Só não enxerga isso quem não quer enxergar. Quem quer elaborar e desenvolver uma tendência antagônica àquilo que durante 2000 anos se fala a respeito dela, a partir dos escritos sagrados. Desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo... Lídia, por favor, filha, fecha essa porta para mim. Obrigado. Desde o Antigo Testamento, as prefigurações, as tipologias que o Antigo Testamento traz
e que os padres da igreja, os pais da igreja desenvolveram essa tipologia. Ela apresentada, ela cunhada no Antigo Testamento, assim como a tipologia de Jesus Cristo. Então, esse ensinamento que vai contra a economia da salvação, a história da salvação, eu não posso aceitar. Então, se eu pego uma mensagem desta e vou atribuir à mãe do meu Senhor, a mãe do meu Salvador, que foi escolhida por Deus de modo privilegiado como ninguém foi, basta ver a saudação que o anjo transmitiu-lhe. Ninguém em toda a história da Bíblia recebeu saudação semelhante àquela. Ninguém recebeu saudação semelhante, então ela não pode ser uma qualquer. Eu não posso colocá-la no mesmo cesto. Então a mãe de Jesus, ela não está dentro deste ponto genérico. Ela tem uma singularidade. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, é necessário que olhemos para aquilo que a igreja ensina há 2000 anos, e aí vamos olhar para o texto sagrado. Se tem ou se não tem coerência. Se tem ou se não tem sobriedade. Aqueles homens que leram a Bíblia antes de nós, eles não tinham nenhum conhecimento. Eram pessoas rudes. Eram pessoas desprovidas do intelecto. Será que nós conhecemos mais daquela história bíblica do que eles, que viveram o contexto, que conheciam as línguas maternas do exemplar sagrado? É necessário que observemos e consideremos isso tudo. Quer dizer que foi agora de 1500 para cá que se aprendeu a ler Bíblia, que se sabe interpretar Bíblia, que se fala, que se sabe o que é a história da igreja. Antigamente, tem que pegar 15 séculos de história e jogar fora. História da igreja joga fora. O que vale é o que está estabelecido daqui para cá. Então, repetindo, é necessário que busquemos conhecer a mensagem da igreja dentro dela. Já está ficando longo o vídeo. Chegamos a 28 minutos. Vou fazer apenas uma introdução. Lendo. Se a quaresma prepara, Pentecostes prolonga. Se a quaresma prepara o ciclo pascal, a celebração da Páscoa, Pentecostes prolonga. Se este tempo litúrgico chamado de ciclo pascal, o mais importante do ano litúrgico, ele vai da quarta-feira de cinzas até a solenidade de Pentecostes, logo, a Páscoa da ressurreição, a ascensão, a solenidade de Pentecostes, não podem ser vistas senão dentro do mistério da Páscoa. Para eu não repetir, você depois volta o vídeo aí um pouquinho e pega. Então, atenção. Quando desloco a solenidade de Pentecostes, acrescento, quando desloco a descida do Espírito Santo, segundo aquilo que está registrado em Atos no capítulo 2, quando eu pego aquele Pentecostes, aquele descer do Espírito Santo, aquelas línguas de fogo, aquelas línguas estranhas, tudo que aconteceu, línguas estranhas que não eram tão estranhas assim, tá, irmãos?
Deixemos isso para um outro momento. Línguas estranhas que não eram tão estranhas assim. Então, quando eu pego aquele descer do Espírito Santo, quando eu pego que a Igreja Católica vai pregar, e ela prega há 2000 anos, a solenidade Pentecostes, que ali aconteceu, historicamente, pontualmente, geograficamente, tem as marcas do como e do quando aconteceu. Quando desloco aquele descer do Espírito Santo, do mistério pascal, da igreja, com sua história litúrgica, a quarta-feira de cinzas, nós temos 1800 anos, queridos. A quarta-feira de... Observe isto. Constantino não tinha nem nascido ainda. Perdão, o imperador Constantino sequer havia nascido. Há registro que a solenidade da quarta-feira de cinzas, ela já consta de 1800 anos. Então, quando eu tiro aquele acontecimento do mistério pascal, da igreja, da sua história litúrgica, eu deturpo, eu corrompo, eu subjetivo o Espírito Santo, compreendendo como quero, ou seja, afasto o contexto histórico eclesial no qual deu-se o Pentecostes e coloco-me como o singular recebedor e transmissor do Espírito Santo. Pentecostes, ele acontece dentro de uma comunidade eclesial, uma comunidade de 120 pessoas, na qual Pedro levantou-se para falar que era necessário recompor o colégio apostólico escolhido por Jesus, que agora só tinha 11 pessoas, só constava de 11 membros, e era preciso chegar no 12. Consegue entender isso, queridos? O Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, ele dá-se sobre 120 pessoas. É naquela mesma comunidade que Pedro levantou-se para falar à comunidade que era necessário recompor o colégio dos 12. Colégio apostólico que havia sido instituído por Cristo. Foi Jesus quem escolheu os 12. Pedro disse: os 12 têm que voltar. Ele levanta-se no meio dos 12. O 12 foi reconstituído. Uma vez reconstituído o colégio hierárquico, o colégio apostólico, o Espírito Santo vem no dia de Pentecostes sobre aquelas 120 pessoas. Quem é o Espírito Santo? A terceira pessoa da Santíssima. Já falei sobre isso, não adianta repetir. O Deus 3 vezes santo. O Deus de Israel que está no céu, na terra e no mar. A terceira pessoa da Santíssima Trindade, ela se manifesta ali. Por que manifestou-se? Isto é extremamente sério, amados. Jesus disse: eu enviarei. Se eu não for, o Paráclito não virá. Eu enviarei da parte de meu Pai. Que negócio é esse, queridos? De querer colocar o Espírito Santo acima de Jesus, parece que até acima do Pai. Não podemos trilhar este caminho. Quando eu desconecto Pentecostes, o descer do Espírito Santo, e tem mais uma, a gente precisa
O texto bíblico não é brincadeira. O texto bíblico não é brincadeira. É coisa séria e seríssima. Porque para o apóstolo São João e para São Lucas, o derramar do Espírito Santo, eles acontecem em datas opostas, diferentes. Para São João, o Espírito Santo é derramado no dia da ressurreição. São João não trabalha com a cronologia de Lucas. São Lucas, ele coloca Pentecostes 50 dias depois da ressurreição, depois da Páscoa. Para São João, não. Você está percebendo, querido irmão, querida irmã, que é um assunto delicado? E quando ele é colocado à mercê de cada um que interprete do seu jeito, da sua maneira, vamos criar essa confusão que está estabelecida? Vamos criar essa confusão. Porque o texto em si, ele não é, tem uma palavra aqui técnica, perdoe-me, monossêmico. Embora ele esteja transmitindo uma ideia, o texto sagrado ele está transmitindo uma ideia. Porém, quando ele é colocado para as pessoas, cada um vai interpretar de um jeito. Cada um interpreta o mesmo texto de maneiras diferentes. Não que o texto seja polissêmico. A ideia por trás do texto é monossêmica. Tem uma ideia fixa que o autor sagrado quis impingir e assim trabalhou e assim desenvolveu o texto. Eu já falei para vocês. Por que 120 pessoas? Por que o número 12? Por que 7 diáconos? Depois falarei sobre isso. Que a hierarquia da igreja é obra divina da Santíssima Trindade e é obra apostólica. Vamos ver isso depois nos 7 diáconos. O autor sagrado só tinham 120 irmãos reunidos. Que negócio é esse? Se o próprio São Paulo vai dizer que naqueles 40 dias que Jesus esteve junto com os discípulos, de uma só vez ele apareceu para 500 irmãos. Por que ali só tinha 120? Isto é um fato concreto ou o autor sagrado está fazendo teologia, está desenvolvendo um pensamento teológico, ele tem uma ideia teológica através da narrativa que ele está fazendo. É necessário considerar isto? Então, há uma ideia por trás daquele relato, por trás daquele texto. O texto em si, a ideia que está por trás do texto, a partir do seu autor, é uma ideia monossêmica. Porém, quando chega o livro para mim, ela deixa de ser monossêmica e passa a ser polissêmica, porque eu começo a extrair do texto sagrado as mais diversas ideias que quero. Aí eu tiro, por sinal eu faço até o autor se calar em cima da ideia central que ele quis me fornecer naquele texto. E eu interpreto do meu jeito. Então é necessário que eu busque conhecer o autor com a sua ideia central por trás daquele texto, para que eu possa saber transmitir essa mensagem no hoje da história, não obstante 2000 anos se tenham passado do evento no qual o fato deu-se e o texto foi produzido. É por isso que a Igreja Católica ela tem o sagrado magistério, que é concomitante à formação da igreja. Jesus disse, eu edificarei a minha. A conjugação é singular, não é plural. Essa história e as minhas igrejas tem coisa errada por aí.
Isto não é bíblico, isto não está no querer de Jesus, até porque para eu chancelar, para eu dar a minha anuência a isso tudo que está por aí na qualidade de igreja, eu tenho que desconsiderar o que disse Jesus. Eu edificarei a minha igreja. Então a igreja de Jesus, ela tem um momento histórico. Ela tem uma geografia e ela tem uma continuidade. Ela tem uma continuidade. Ela não tem espaços vazios. Então observe, quando eu desloco o evento de como, de quando, de onde aconteceu, para o hoje da história, ignorando todo o processo constitutivo, originário, e como ele desenvolveu-se, o que é que estou fazendo? Estou colocando-me como o singular recebedor e transmissor do Espírito Santo. Estou querendo ser um novo Adão, a partir do qual tudo está começando. Rasga tudo que tem, acaba tudo que tem e vamos começar a partir de agora. Eu paro por aqui. A gente volta com este tema em um próximo vídeo. Até porque amanhã, sábado com Maria, quero falar um pouco sobre a liturgia de amanhã. E dentro da liturgia de amanhã, quero falar um pouco da igreja, da eclesialidade, que está estabelecida, não a partir do imperador Constantino. O texto de amanhã, e devo trabalhar apenas com a primeira leitura, uma parte da primeira leitura, é um texto extremamente eclesial. É um texto extremamente litúrgico, é um texto extremamente organizacional, hierárquico. Então, vai dar muito certo com aquilo que hoje me propus a falar a vocês. Um grande abraço, que Deus nos abençoe sobre todos nós, hoje e sempre, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.